Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. O tema é logaritmo resolvendo exercícios de fixação. São questões que estão no livro e eu começo com a primeira, que é a seguinte: qual é o valor de cada uma das expressões seguintes? Na letra A, eu tenho log de 5 na base 5 mais log de 1 na base 3 menos log de 10. E eu quero saber esse resultado. Essa primeira expressão está bem simples, tá? Inclusive, para resolver essa primeira parte aqui da nossa expressão, né, esse primeiro log, eu vou lembrar do seguinte: toda vez que eu tenho que calcular um log cujo logaritmando corresponde também à minha base, o resultado será igual a 1. Beleza? Até porque, né, se eu quiser calcular log de 5 na base 5, eu vou dizer que isso é igual a x, vou aplicar o conceito de log, né? Ou seja, pego a base, elevo e depois igualo. Então, teríamos 5 elevado a x é igual a 5, ou seja, para que isso seja possível, o x, que é o nosso resultado do logaritmo, ele só pode ser igual a 1. Beleza? Então, está explicado, está justificado o porquê que toda vez que você tem que calcular um log cujo logaritmando é igual a base, o resultado será igual a 1. Tá? Então, log de 5 na base 5, eu já sei que vale 1. Mas, agora vamos para outra importante observação. Toda vez que você tem que calcular um logaritmo, que o seu logaritmando é igual a 1, o resultado desse log será zero. Sério? Sério. Até porque o que nós temos que calcular aqui é log de 1 na base 3. Se eu quiser calcular aquilo, né, eu falo que isso é igual a x, lembrando que x é o resultado do logaritmo. Aplicando o conceito de logaritmo, eu pego a base, que é 3, elevo a x e igualo ao meu logaritmando. Então, vai ficar assim, 3 elevado a x é igual a 1. Aí a pergunta é, 3 elevado a quanto dá 1? Bom, 3 elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero, o resultado é igual a 1. Beleza? É por isso que toda vez que você tem que calcular um logaritmo, que o logaritmando equivale a 1, o resultado é zero. Então, log de 1 na base 3 equivale a zero. Agora eu tenho menos. E essa aqui está muito tranquila, né? Porque eu tenho log de 10. Então, como não aparece a base, subentende-se que a base é a base 10. E aí você tem que calcular, né, log de 10 na base 10, o que cai nesse primeiro caso. Toda vez que você tem um log cujo logaritmando é igual à base, o resultado desse log é 1. Pronto. Então, a nossa expressão ficou assim, 1 mais 0 menos 1. Beleza? 1 mais 0 dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Ou então, né, corta 1 com menos 1 e dá 0 direto. Perfeito? Então, letra A, 0. Vamos agora para a letra B. A letra B ela é mais interessante. Eu tenho aí log de 4 na base 1 quarto mais log de 1 quarto na base 4. Vamos lá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou com calma, tá? Eu vou pegar esse primeiro log aqui para analisar. Vamos à análise, então, Eu vou colocar aqui, log de 4 na base 1 quarto. Bom, vou falar que isso é igual a x e vou aplicar o conceito de log, né? Pega a base, eleva a x e iguala ao logaritmando. Portanto, vai ficar assim, 1 quarto elevado a x, isso é igual
a 4. Beleza? Agora eu vou aplicar um processo muito simples, tá? Por quê? Nós temos uma equaçãozinha exponencial para resolver. Desse lado aqui eu tenho a minha base, que é 1/4, e do outro lado eu tenho 4 como base, né? Porque 4 é a mesma coisa que 4 elevado a 1. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de colocar 4, eu vou reescrever esse 4 na base 1/4. Ué, será que dá para fazer isso? Dá. Como que eu vou fazer isso? Muito simples. Para fazer com que o 4 se transforme em base 1/4, eu vou fazer isso aqui, ó. No lugar do 4, eu vou colocar, deixa eu só repetir, né? 1/4 elevado a x é igual, ao invés de colocar 4, eu coloco 1/4 elevado a menos 1. Beleza. Porque quando eu utilizo o expoente negativo, o que eu faço para resolver? Eu inverto a base, então 1 sobre 4 volta a ser 4 sobre 1, e o expoente que era negativo ele fica positivo, né? E 4 elevado a 1 é a mesma coisa que 4. Perfeito? Agora você está percebendo que as bases estão iguais. Portanto, basta igualar os expoentes. Logo, nesse caso, o x será igual a menos 1. Beleza? Como aqui nesse caso o x é igual a menos 1, já sabemos que log de 4 na base 1/4, isso equivale a menos 1. Aí eu tenho mais, agora vamos calcular aquele outro log, que é log de 1/4 na base 4. Mesmo processo, vou conceituar, vou falar que é igual a x, pego a base, elevo a x e igualo ao meu logaritmando. Portanto, vai ficar assim, ó. 4 elevado a x é igual a 1/4. Aqui eu tenho uma potência na base 4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1/4 e vou reescrever numa potência de base 4. De que maneira? Muito simples, né? A gente vai inverter. Então, ó, já reescrevendo, vai ficar 4 elevado a x é igual 1/4 é a mesma coisa que 4 elevado a menos 1, o que inclusive retoma, né, a ideia que eu apliquei na primeira análise, tá? Então, eu fico com 4 elevado a x é igual a 4 elevado a menos 1. Bom, se as bases estão iguais, igualando os expoentes, o nosso x ali só pode ser também igual a menos 1. Beleza? Então, aqui eu coloco menos 1. E aí, no final, ficou assim, ó, menos 1, vou até colocar entre parênteses, né? Somado a menos 1. Menos 1 somado a menos 1, cuidado, hein? Dá menos 2. Beleza? Então, menos 2 é o resultado da nossa letra B. Seguindo aí, agora vamos resolver a letra C. E na letra C, eu vou aproveitar para dar uma mini aula aqui para você, justamente para que você entenda e também perca o medo, se esse for o seu caso, porque estamos trabalhando na letra C com o famoso logaritmo natural, ou também chamado de logaritmo neperiano, né? Em homenagem a Neper, que caracterizou, né, esse conceito aí tão importante, tão trabalhado, inclusive em outras disciplinas, em biologia, em química, você acaba percebendo aí também a presença do logaritmo natural, tá? Para justificar os fenômenos, né? Mas vamos lá. Na letra C, antes de começar a resolver, eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Que é o chamado logaritmo natural, ou logaritmo neperiano, né? Mas é muito mais comum que seja chamado de logaritmo natural. Antes de falar sobre o logaritmo natural, eu vou colocar aqui uma observação importante. Qual é a observação? Se eu coloco para você isso aqui, ó,
log de x e não coloco a base, o que você considera log de x? Log de x, como eu não coloquei a base, é a mesma coisa que log de x na base 10. Mas tome cuidado, tá? Por quê? Porque se eu colocar isso aqui, ó, ln de x, e não colocar a base, cuidado, porque isso não representa o que muita gente acha que é log de x na base 10. Já não é mais. Por que não? Porque nós estamos utilizando uma notação que é a notação de logaritmo natural. Tá vendo? Ó, ln é o famoso logaritmo natural. E quando você trabalha com logaritmo natural, você, ainda que não apareça a sua base, você precisa saber que a base é o famoso e. Beleza? E o que é esse e? Esse e é o famoso número de Euler, tá? O famoso número de Euler. O número de Euler, ele é um número irracional. Ele é muito famoso, assim como o π, né, que também é irracional, só que todo mundo sabe na ponta da língua qual é o valor de π aproximado, né? 3,14. Mas o e, o famoso número de Euler, ele é um número irracional, 2,71828182 e por aí vai, tá? Mas ó, até para você não pensar que isso é uma dízima periódica, é 2,718281828459 reticências, beleza? Só para você não achar que é uma dízima periódica, porque, na verdade, é uma dízima não periódica, é um número irracional. Mas e daí, professor? E daí que ainda que você saiba que o número de Euler é aproximadamente, podemos dizer, né, 2,72 aproximadamente, as questões que envolvem logaritmo natural, elas praticamente não vão utilizar esse valor aqui do número de Euler, tá? Você vai perceber no desenvolver das questões, até mesmo em vestibulares, que é muito raro que as bancas que elaboram as questões de logaritmo, que elaboram as questões de logaritmo natural, use esse logaritmo natural para você utilizar o famoso número de Euler para calcular alguma coisa, tá? Mas voltando aqui, o que é o logaritmo natural de x na base e? Como é que eu posso reescrevê-lo, né? Assim, ó, log de x na base e. Beleza? Então, não pode esquecer disso, tá? Preste atenção e eu vou repetir. Se você tiver um logaritmo natural, cujo logaritmando é um valor qualquer, e não apresenta a você a base é o famoso número de Euler. Perfeito? Só toma cuidado com isso para não colocar base 10. Beleza? Agora, já que você sabe o que é um logaritmo natural, sabe que a base é o famoso número de Euler, eu quero falar para você que todas as propriedades que você aplica em cálculo de logaritmo, você também consegue aplicar no logaritmo natural. Então, não tem nada demais e eu vou mostrar isso para você resolvendo a letra C, tá? Na letra C eu tenho logaritmo natural de e ao quadrado menos 3 logaritmo natural da raiz cúbica de e mais 2 logaritmo natural de 1. E eu quero saber o resultado dessa temida expressão, que na verdade não é temida não, pode ficar tranquilo, tá? Bom, primeiro você está percebendo aqui, ó, que eu tenho um logaritmo natural. Esse aqui é o nosso logaritmando, mas a base não está aparecendo. Então, o que eu posso dizer aqui? Que é a mesma coisa que logaritmo de e ao quadrado. Como é um logaritmo natural, a base é o número de Euler, beleza? Tranquilo.
Só estou reescrevendo primeiro, tá? Menos. Agora vamos fazer isso aqui, ó. 3 que multiplica logaritmo natural de raiz cúbica de e. Olha só, esse raiz cúbica de e é o nosso logaritmando. Mas cadê a base? Não tem. Mas lembrando, é um logaritmo natural. Então, eu posso reescrevê-lo assim, ó. Log de raiz cúbica de e. Como não está aparecendo a base, mas é um logaritmo natural, a base, lembrando, né, é o número de Euler. Beleza? Continuando, ó. Mais 2 que multiplica logaritmo natural de 1. Se é logaritmo natural, esse aqui é o logaritmando, então é a mesma coisa que log de 1. Se é logaritmo natural, a base é o número de Euler. Beleza? Bom, agora está ficando um pouco mais tranquilo aí para você resolver, né? Vamos lá, então. O que eu vou fazer? Para começar a desenvolver, eu vou começar por esse log aqui, tá? Você está percebendo que esse 2 é o expoente do meu logaritmando, então eu vou aplicar aquela regrinha do peteleco, ó. Eu vou dar um peteleco aqui, ó, no 2, ele vem para frente multiplicando, beleza? Então, ele já some dali. E olha só que bacana, eu tenho um pedacinho ali que está em vermelho, que ficou assim, ó, log de e na base e. O que você sabe de log? Você sabe que quando o logaritmando é igualzinho à base, o resultado é 1. Então, ó, isso aqui vai ficar assim, ó, 2 vezes 1, só isso, tá? Continuando, menos. Agora vamos para esse outro pedaço aqui. Vamos com calma, tá? Olha só o que eu vou fazer. Esse 3, e eu poderia fazer de outro jeito, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Esse 3 está multiplicando o log da raiz cúbica de e na base e. Concorda comigo? Então, o que eu vou fazer? Se ele está na frente multiplicando, eu vou fazer com que ele volte à regra do peteleco. Eu vou fazê-lo voltar a ser o expoente do nosso logaritmando. Então, vai ficar assim, ó, log de raiz cúbica de e elevado ao cubo, tá? Então, esse 3, ele vai voltar a ser o nosso expoente aqui, ó, do logaritmando, beleza? Na base e. Daqui a pouco a gente resolve isso, tá? Mas, vou fazer a mesma coisa aqui. Não vou fazer a mesma coisa, não. Vou fazer diferente, ó. 2 que multiplica. Tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Log de 1 na base e. Log de 1 na base e. O que isso lembra você? Bom, quero calcular o resultado daquele log. O logaritmando vale 1. Maravilha! Você já sabe que quando o logaritmando é igual a 1, o resultado do log é 0. Então, 2 log de 1 na base e é a mesma coisa que 2 vezes 0. Beleza? Então, vamos lá. Continuando a nossa resolução, só colocar um sinal de igual aqui, né? Porque é uma expressão. Beleza? Vamos lá. 2 vezes 1 é igual a 2. Agora, ó, menos, presta atenção. Esse 3, como está sendo o expoente dessa raiz cúbica, ele vem para cá, ó, para o meu radicando, beleza? Então, seria raiz cúbica de e elevado ao cubo. Então, eu posso cortar a raiz cúbica com esse expoente tranquilamente. E aí ficaria isso aqui, ó, log de e na base e. Já sabemos que log de e na base e equivale a 1. Então, ficou 2 menos 1 mais 2 vezes 0, 0.
Prontinho. Olha só, 2 menos 1 dá 1. E 1 mais 0 dá 1. Pronto. Letra C, resposta 1. Esse é o nosso resultado final. E agora nós vamos para a letra D. Na letra D, a princípio, o aluno fica em apuros, mas é muito tranquila essa letra D. Eu vou explicar para você, tá? Na letra D eu tenho 3 log de 2 na base 3, mais 2 log de 3 na base 2. E eu quero saber esse resultado. Para resolver isso com tranquilidade, basta você lembrar o seguinte. Toda vez que eu tenho uma potência de base A e eu tenho um log cuja base desse log corresponde à base da minha potência, o resultado disso é o seu logaritmando. Lembre-se disso, é muito simples, é muito tranquilo. Olha só, vou repetir para você, tá? Preste atenção. Toda vez que você tiver uma potência de base A, o seu expoente for log de mesma base da potência, você pode dizer que o resultado de toda aquela operação equivale ao seu logaritmando. Agora ficou muito fácil, né? Por que ficou fácil? Porque aqui eu tenho a base 3 elevado a um log que também é a base 3. Ou seja, o resultado é o meu logaritmando. 2. Mais, novamente eu tenho aqui uma potência de base 2 elevada a um expoente que é um log, e a base do log também é 2, então eu posso desconsiderar porque o resultado é o meu logaritmando. Então fica apenas 2 mais 3, e 2 mais 3 é igual a 5. Beleza? Espero que você tenha gostado, aproveitado bastante. Desejo a você bons estudos e até a próxima.